Olá pessoal, bem-vindo à nossa quarta aulinha de Pascal. Utilizando o compilador Pascalzinho, a gente vai estar vendo estruturas de repetição. Inicialmente a gente vai ver aqui o laço while e como ele funciona. Enquanto o que tiver na frente dele for verdadeiro, ele vai ficar executando o que tem no begin e o end sem parar. Vai ficar repetindo. E para poder não ficar infinito ali, o x ele é inicialmente igual a 0. Então a gente vai estar adicionando 1 para o x, para ele poder contar até 10, aí, por exemplo. E cada vez que ele executar, ele vai exibir ali o textinho, o OK. Fazendo teste aqui, belezinha. Exibiu 10 OKs aí pra gente. Agora, ao invés de utilizar o texto, eu vou colocar a variável x, Ele vai exibir o conteúdo do x. Ali contou de 1 até 10. Porque ele primeiro adiciona e depois ele exibe. Agora, se eu colocar o writeLine em cima, ele vai incluir o 0 e vai contar de 0 até 9. Belezinha? Primeiro ele exibe e depois ele adiciona. Se eu quiser incluir o 10, esse de 0 até 10, eu posso colocar um igual aqui. Vai ser enquanto o x for menor ou igual a 10. Ele adicionou ali o 10. Bem simples, A gente vai usar bastante. Agora a gente vai ver a estrutura repeat. Ele vai repetir o que está ali, da mesma forma que o while, só que é até x for igual a 10. Ele vai exibir tudo pelo menos uma vez, Agora eu vou colocar 100, para ficar diferente. Contou ali de 0 a 99. Belezinha. Eu posso colocar o texto embaixo, ele vai contar de 1 a 100. E é assim que a gente utiliza o repeat until. Vamos utilizar outra estrutura aqui diferente, que é o goTo. Eu estou perguntando aqui, se o x for menor que 100, então goTo 1. Ele vai para a nossa primeira label, A gente coloca o número 1 e põe 2 pontos. A gente tem que criar essa label primeiro, que é colocar label e a gente coloca o número 1. Vou utilizar aqui 30, para ficar diferente. Vamos fazer um teste. Ele contou até 30. Ou seja, toda vez que o x for menor, ele vai retornar ali para o número 1, para a nossa primeira label. A gente pode estar adicionando outros labels aí, no decorrer do programa. Se a gente quiser redirecionar o fluxo aí dos dados. Por exemplo, aqui vou utilizar o número 2. Funciona da mesma forma. Aí eu posso colocar pontos diferentes, Vamos fazer usar aqui como exemplo. Enquanto o x for menor que 10, por exemplo, ele vai para a label 1. Quando passar, ele vai ser menor que 20, ele vai para a label 2. Vamos colocar elas aqui, a 1 e a 2. Para poder a gente estar vendo isso, eu vou colocar aqui um writeLine, um textinho. O x é menor que 10. Quando ele for menor que 10, ele mostra esse texto. Quando ele for maior, ele mostra somente o número. Belezinha, Até o 10 ele mostrou o texto, depois ele não mostrou mais. Deixa eu colocar um espaço aqui para ficar mais legal. O problema é que quando você chamar o 1, ele vai ler tudo que está embaixo. Por isso que o goTo não é muito utilizado, que ele acaba fazendo um código um pouco bagunçado. Mas se você souber como utilizar, é normal. Aqui a gente pode pôr quantas labels a gente quiser. Só adicionar ali, declarar elas, na verdade. E aqui a gente só vai criando nossa estrutura aí. Belezinha. A gente pode estar utilizando o if seguido ou utilizando o else, e o else e if tem diferença, De qualquer jeito ele vai ler a linha de baixo. Se você utilizar o else e if, quando ele encontrar a condição certa, ele ignora o resto. Ambas as formas são úteis em algumas situações. Remover o ponto e vírgula e testar. Funciona da mesma forma. Se caso a condição de cima não for verdadeira, ele vai cair na de baixo, que é o menor que 20 ou menor que 10. Por enquanto é só isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado, entendido. Até a próxima aí, galera. Valeu!